E aí, beleza? Mais um vídeo aqui para você. Hoje vamos analisar o mercado como tradicionalmente a gente faz aqui toda semana, né? Pelo menos um vídeo de análise de mercado. E vamos fazer aqui análise do Bitcoin, das criptomoedas e macroeconomia, algumas coisas aqui para a gente discutir aqui, beleza? Só compartilhar aqui a minha tela e a gente já começa. Beleza, vamos começar aqui no gráfico de 4 horas, né? Vamos começar com a análise de curto prazo, depois a gente passa para médio prazo e longo prazo, beleza? No curto prazo aqui, ó, Bitcoin no gráfico de 4 horas, a gente está com uma formação, deixa eu só pegar aqui, a gente está com uma formação, tá dando um erro aqui no meu gráfico, só um minutinho, agora vai funcionar. Beleza, a gente está aqui com a linha de tendência de baixa, né? Uma LTB que a gente fala, né? A gente está aqui com a LTB no gráfico 4 horas e a gente está fazendo suporte bem em cima dela, né? Se a gente reparar aqui, a gente está fazendo suporte bem em cima, né? A gente rompeu ela, aqui a gente rompeu, né? E agora estamos tentando fazer um suporte aqui em cima dela. Se isso aqui se confirmar, é bem interessante esse padrão gráfico aqui, né? Seria muito bullish aí, né, para o Bitcoin no curto prazo, né? Isso aqui indicaria que a gente buscaria novos patamares aqui, talvez até uma nova alta histórica. Beleza? A gente pode pegar por análise, por mais ou menos, para a gente ter uma noção. Isso aqui é bem um chute mesmo, porque não é normal de acontecer, né? Mas em torno ali dos $122.400, beleza? Seria um possível chute meu aqui para o preço do Bitcoin atingir, se a gente confirmar esse padrão aqui desse rompimento dessa LTB, beleza? Essa semana a gente fez uma alta bem forte aqui, né, nos últimos dias, 3 dias. Inclusive eu peguei até um trade aqui. Eu peguei um trade aqui na casa dos 15 mil aqui e finalizei ele na casa dos $19.000. Foi bem interessante. Movimento bem forte. E se a gente pega no médio prazo e longo prazo, vamos ver aqui no gráfico diário, como é que tá o cenário do gráfico diário. A gente ainda tá naquela formação de bandeira, né? Que eu mencionei no vídeo passado. A gente está numa formação de bandeira de alta. A gente pega aqui um canal lateral aqui, ó. Dá aqui uma bandeira de alta bem interessante aqui. A gente fez um reteste na parte superior dela aqui, né? Fizemos um reteste ali. E agora, no dia de hoje, a gente está rejeitando, né? Ontem a gente foi lá, tocou, hoje a gente abriu, tocamos lá de novo e a gente está rejeitando. Qual é o suporte mais forte? Bem na região que está aqui mesmo, entre os 117.500 até $118.000, que é o meio desse canal aqui, desse canal, né? Então esse meio aqui é um suporte de curto prazo, médio prazo. Beleza? Então vamos aguardar aqui, né? Esse padrão gráfico, ele é um padrão gráfico já de mais longo prazo, né? Se a gente pegar a projeção desse padrão gráfico, vai dar naquele alvo que eu mencionei no vídeo passado, dos em torno de 130 mil até $140.000. Então o alvo desse padrão gráfico aqui é mais ou menos essa região aqui, 130 a 140. Se a gente pega aqui, né, essa altura aqui, ó, desse mastro aqui, ó, dessa bandeira, e joga ele lá para cima, vai dar mais ou menos nessa região de preço, né? Então dá ali $141.000, né? Então mais ou menos por aí. Beleza? Então isso aqui no médio prazo, médio e longo prazo, né? Médio e longo prazo, mais ou menos. Gráfico semanal, tá tudo ok ainda, segue em tendência de alta, né? Seguimos em tendência de alta, estamos lateralizando em topo, né? Para continuar subindo. Então segue a nossa tendência de alta
natural, beleza? A gente tem que ficar atento aqui, ó, no semanal, a gente não pode fechar abaixo dessa última vela aqui grande que teve aqui, né? Então, enquanto a gente se manter acima desses 109 mil dólares aqui, ó, 110, 109 mil dólares, ainda é tendência de baixa. O Bitcoin pode vir buscar esses 109 mil dólares aqui, que ainda a gente continua na tendência de alta ainda, não é tendência de baixa, beleza? Não vai reverter para bear market. Se a gente não perder isso aqui, se perder, aí já era. Se perder, aí azedou o abacaxi, beleza? Então, no longuíssimo prazo, a gente não pode perder essa região. 109 mil dólares até 110 mil dólares por ali. A gente não pode perder isso aqui mais. Tem que se manter acima disso aqui para manter uma tendência de alta saudável, né? Beleza? Tomara que o Bitcoin não venha nesses preços para não assustar a galera, né? Pensa Bitcoin 109 mil de novo, a galera assusta, né? Quase perde põe o coração para a boca ali, né? No gráfico 4 horas, vamos voltar lá. O RSI já está tocando aqui na região de sobrevenda, né? Quando entrar nessa região aqui, é uma boa região para compra, né? Para o curto e médio prazo. RSI de 4 horas, né? Para trade e tal, é um dos indicadores que eu uso. Então, por enquanto, ainda não entrou na região boa de compra, né? Seria aqui na casa dos 10 pontos aqui, ó. Né? Então ainda está um pouquinho longe ainda, mas eventualmente se ele corrigir aqui para uns 117, 117.500 por ali, talvez o RSI entre aqui. Aí eu vou avaliar uma possível entrada de trade de novo. Show de bola? Então graficamente, basicamente é isso, né? Vamos olhar agora para o longo prazo, a gente focando em ciclos, né? Focando no ciclo do Bitcoin. Halving do Bitcoin, falta 974 dias para o próximo halving do BTC. Então entramos na zona amarela, né, como eu venho mencionando em todos os vídeos. Entramos na zona aí que a gente ficar em atenção. Entre esses 900 e poucos dias até 800 e poucos dias, o Bitcoin vai fazer topo de ciclo. E eu chuto provavelmente novembro ou dezembro. Mas vamos ver como é que vai acontecer, né? P-Cycle Top ainda está bem longe, ainda tem muito espaço para subir. Andou um pouquinho de semana passada para cá. No último vídeo aí, se eu não me engano, ele estava marcando topo mínimo para o Bitcoin em 174 mil dólares. Agora ele está marcando o topo mínimo para o Bitcoin em 177.840 dólares. Lembrando que ele vai andando mesmo, esse indicador ele vai andando porque ele tem que, essas médias aqui, ó, elas têm que fazer isso aqui, ó, apontar para cima. E aqui ainda está bem longe ainda, ó, elas estão bem distante ainda, se você olhar lá no final do gráfico. Esse computador aqui eu não consigo dar um zoom muito grande, mas dá para ver ali, ó. Então ele vai andando mesmo de acordo com o indicador vai andando, ele vai aumentando o preço mesmo, normal. Então preço, por isso que eu falo preço mínimo, porque ele vai aumentando. E o preço tem que chegar nessa média verde, né? Então essa média verde tá marcando 177 mil dólares. Show de bola? MVRV ainda bem longe também, muito espaço para subir. Gráfico arco-íris também, muito espaço para subir, marcando topo mínimo também na região dos 180 mil dólares. Topo máximo na região dos 470, 300 a 400, o máximo, mas o mínimo em 180. Também conflui com aquele lá, né, com o P-Cycle Top. Aqui Stock to Flow marcando topo em 330 mil dólares, ainda tem muito espaço para alta ainda. Beleza? E lembrando que esse topo aqui do Stock to Flow ele não é muito preciso, ele pode errar para menos ou para mais, beleza? Isso aqui é só uma previsão, mas a gente analisa o comportamento gráfico aqui desse indicador, não a previsão de preço, beleza? E de acordo com o comportamento gráfico ainda tem muito espaço para subir, tem muito espaço. Bitcoin subir pelo menos 100% aí. Isso aqui é um Fear and Greed, que não é muito bacana, não gosto muito dele. Isso aqui é o Mayer Multiple. Também tem muito espaço para subir também aí, mais ou menos uns 100% de alta, até final do ciclo, pelo menos. Liquidation Map aqui, né, no curto prazo também, isso aqui eu vou voltar lá no curto prazo, né. No curto prazo tem muita ordem, vamos atualizar. Pico de ordem aqui
até no 114, 115 e depois até no 123,500. Tem muita ordem. Até 123,500 tem 2 bilhões 120 milhões de dólares. Até os 115 mais ou menos tem 1,5 bilhões de dólares. Então tem mais liquidez acima do que abaixo. Vamos ver para que lado o mercado vai buscar essa liquidez primeiro, né? Show de bola. CoinMarketCap, Fear and Greed aqui marcando 67 pontos. O indicador de altcoin season está em 40, lembrando que a gente tem que chegar nos 60, 70 ali para as altcoins começar a andar melhor do que o Bitcoin, né? Das altcoins aqui, as que está subindo mais aqui dos top 10 aqui, a que está subindo mais no curto prazo, XRP, né? Nos longo prazo, 7 dias, a que está subindo mais aqui, BNB. BNB bateu alta histórica, né? BNB bateu alta histórica, se eu não me engano foi ontem ou hoje. Muito insano BNB, hein? BNB chegou a cento e poucos dólares, agora 840 dólares praticamente. Cento e poucos dólares no fundo do poço ali, no bear market. Beleza? Bitcoin 118.300, market cap de 2 trilhões 354 bilhões 652 milhões de dólares de market cap pro BTC. Sinistro. Market cap total das criptomoedas 3,890 trilhões. É muita grana. Beleza? Notícias aqui. Essa notícia aqui foi bacana. O Ray Dalio, que é aquele macro investidor ali dos Estados Unidos, né? O cara multibilionário ali, né? Foi num podcast lá bem famoso. Deixa eu ver o nome do podcast aqui. Ray Dalio Master Investor Podcast. Um cara também famoso lá nos Estados Unidos. Então ele foi num podcast lá, né? Conversando sobre economia e tal. E ele indicou pela primeira vez, esse cara aqui, lembrando que o Ray Dalio aqui, ele era contra o Bitcoin há pouco tempo atrás, assim como vários outros investidores aí tradicionais, né? Ele era contra o Bitcoin, falava mal, falava que era golpe, que era pirâmide, que era modinha de internet, que era tudo aquilo que a galera fala, né? Agora, nesse podcast agora, ele recomendou que as pessoas tenham um portfólio em ouro e Bitcoin, sendo que pelo menos 15% em Bitcoin. Ele sugeriu que você tenha pelo menos 15% do seu patrimônio em Bitcoin, para te proteger da inflação e da desvalorização da moeda, porque isso ele está comparando com o dólar, hein? Ele está comparando com o dólar, imagina com o real, imagina se ele fosse comparar com o real. Então, para os investidores que ficam em dólar, ele já está recomendando pelo menos 15%, e isso ele está recomendando agora, né? Com o passar dos anos aí vai ser mais. Sempre é assim, né? Começa com um pouquinho, 5%, 10%, 15%. De repente o cara fala que é para você ter 50%, 60% e vai chegar ao ponto que é 100%, né? Vai ser a evolução normal do mercado tradicional, né? Mas isso aqui já é um avanço na mentalidade da galera tradicional, né? Porque um cara desse padrão aqui, desse patamar aqui, que não acreditava no Bitcoin, que falava que Bitcoin era golpe, que era modinha de internet, pirâmide e tudo mais, agora está recomendando 15% para você ter 15% do seu patrimônio em BTC. É porque a moita está fechando, né? A boca está escurecendo. Então, mais um negócio para a gente ficar atento e acompanhar também, que é interessante acompanhar essas notícias, como que anda o comportamento do mercado tradicional, né? Aí ele fala aqui, né? Eu não vou ler tudo que é bem grande, mas ele fala para você ter ouro, né? Bastante ouro e 15% em Bitcoin. Porque o ouro e o Bitcoin vai te proteger da desvalorização do dólar. Show de bola? Beleza? Então, por hoje é isso. Se você gostou dessa análise, compartilhe com seu amigo aí, manda aí nos seus grupos aí de investimento, aí, nos seus grupos de WhatsApp que você tem. Se inscreva no nosso canal e deixa o like, deixa um comentário aí também, uma sugestão, um elogio, uma crítica ou uma dúvida também, que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.